Bem-vindos ao CRIO, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse Vai Cair no Enem nós vamos debater um pouco sobre a questão da democracia ateniense. This is Sparta! Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis nesse período de pandemia que a gente está vivendo aí. Não repara aqui na bagunça, a gente não está conseguindo gravar no nosso estúdio e a gente está fazendo aqui para não deixar esse conteúdo para vocês. Mantendo aí nosso fluxo de conteúdo, hoje nós vamos ter uma videoaula sobre a democracia ateniense. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que democracia ela também é um ente histórico, ou seja, ela depende de condições históricas, sociais, culturais para se desenvolver e que seu significado não é o mesmo ao longo da história. A democracia de hoje, como a gente vai ver ao longo do vídeo aqui, ela não é o mesmo da democracia lá da Grécia Antiga, principalmente de Atenas. A palavra democracia, ela vem do grego antigo, que ela é a junção de duas palavras. Demos, que não é o plural de demo, com a palavra crato, que também não é aquela cidade no interior do Ceará. Demos significa povo, crato significa poder, ou seja, democracia seria a junção do povo e do poder. Então, é o poder do povo ou poder da maioria. Essas duas palavras, então, a gente tem que se perguntar o que é o crato, o que é o poder e o que é o demos. Vamos começar por aqui, por esse poder. Poder é simplesmente toda a administração pública. Apenas quando surge a democracia ateniense, você está passando por um processo histórico muito interessante. Atenas está vivendo o chamado século do ouro, onde você tem um enorme desenvolvimento cultural, filosófico, artístico. É o grande período da história ateniense. Então você precisava de um Estado para ser administrado e para administrar aquilo que estava ocorrendo. E demos. O que é povo? Povo aqui seria a ideia de cidadão. E o que é um cidadão? O cidadão é todo sujeito que tem direitos políticos. Eu, você, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o tio, a titia. Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. O pipoqueiro lá da rua. Todos eles temos direitos políticos hoje. Todos nós somos cidadãos. Mesmo quem é menor de idade, ainda é considerado um cidadão hoje. Em Atenas, era considerado cidadão quem fosse homem livre, maior de 21 anos, homem. Eu acho que é isso. Se eu não me engano, pode ter a quarta questão, que é a questão da propriedade. O nosso editor vai confirmar se é ou não é. Really? Okay. Ou seja, não era todo mundo que era cidadão. Basicamente, se você não fosse nascido e considerado um cidadão, se a Ágora não declarasse você como um cidadão, você simplesmente não podia ser escolhido para administrar e nem escolher quem ia administrar a cidade-estado. A democracia ateniense parte da ideia de três grandes pensadores, Dracon, Solon e Sístenes. Eles são os responsáveis por formatar essa ideia da democracia ateniense. Uma coisa bem interessante da democracia ateniense é que durante um tempo ela foi totalmente aleatória. O que quer dizer isso? Simplesmente eles pegavam Para com essa porra aí! um balaio, alguma coisa do gênero, colocava o nome das pessoas, tirava quem era sorteado, virava o ditador, né, o tirano, que era o título que a pessoa tinha. Ou seja, não era uma democracia necessariamente representativa nos moldes que nós temos hoje. E essa é a grande diferença, talvez seja uma das grandes diferenças, entre a democracia ateniense e a democracia liberal. A democracia ateniense ela é direta.
você representa você mesmo. Na democracia liberal, você tem essa questão da representatividade. Você não participa diretamente da administração do Estado. Você tem um representante para você. Esse representante pode ser um deputado, um senador, um vereador, um presidente, não esse presidente, que te representa enquanto ente. Ele é você como sociedade, você como ente social, você como um ser social, não tem tanto poder assim quanto na democracia ateniense. Essas são as grandes diferenças entre a democracia ateniense e a democracia que a gente vive hoje. Esse conceito de cidadão, de representação, ela é incluída no Ocidente através lá do Iluminismo, onde a gente tem a ascensão da ideia de uma pessoa, um voto e a representação. Você não participa diretamente do controle do Estado, da administração do Estado. Você elege algumas pessoas para serem os seus representantes, para governar e administrar o Estado. A gente também agora tem que se perguntar por que Atenas, em Atenas é onde surge a democracia e não em outras cidades-estados gregas, como por exemplo Esparta. Por que em Atenas surge a democracia e em Esparta não? Em Esparta, basicamente, você tinha o rei de Esparta, sabe lá o Gerard Planta falando "This is Esparta!" E com isso você não tem esse desenvolvimento filosófico e cultural para ter uma administração do Estado. Lembrando que Esparta também era governada pela Gerontia, que era um conselho de anciões que fazia essa administração do Estado. E é preciso se lembrar também que, diferente de Atenas, Esparta tinha uma função muito clara a ser exercida, que era a função militar. Todos ou quase todos os seus membros eram militares ou faziam da guerra guerrear o seu ofício. Ou seja, você não tem um espaço para desenvolver uma burocracia e políticos para exercer essa burocracia. Então, em Esparta, você tem um outro tipo de desenvolvimento, aliado na monarquia e na Gerontia. Ou seja, em Atenas, onde você tem um dinamismo causado principalmente pelo comércio marítimo no Mediterrâneo, você tem um ambiente que se favorece com o surgimento da democracia. E apesar do que a gente fala, a democracia lá não era plena. Você tinha períodos onde essa eleição era simplesmente, ela era suprimida, né? Ela não tinha eleição e alguém era eleito como um mandatário. Um grande nome de Sossó, que vira um ditador aos nossos moldes, ao nosso olhar de hoje. E a gente precisa se lembrar que não, apesar de ser em Atenas, apesar de ser Atenas, que é o berço da filosofia ocidental, que é lá onde surgem os grandes pensadores, a democracia não era aceita da mesma forma por todos que lá moravam. Um grande crítico, por exemplo, contemporâneo à democracia de Atenas é Platão. Platão acreditava que a democracia falseava a administração. Por quê? Porque você podia cair numa ditadura da ignorância. Para o Platão, isso está na República do Platão, o que você deveria existir é a sofocracia, ou seja, o rei, aquele que administra o Estado, deve ser a pessoa mais capaz, mais inteligente, mais sábia, baseado na episteme, que é basicamente conhecimento em grego. Dessa forma, o rei filósofo lá da República do Platão, que é uma utopia também, né? Porque pensar que isso e isso são detentores ou todo o saber que um povo precisa é meio complicado. Então, essa crítica que o Platão faz à democracia não é que ele era um tirano. O que ele queria era uma melhor administração do Estado através da figura de um rei filósofo. Muita gente fala que o Platão era contra a democracia, só que se esquece dessa segunda parte. E também no sentido que, quando Platão é crítico à democracia, ele é crítico à democracia aos moldes atenienses. O Platão mais ou menos já tem uma ideia do que vai ser a democracia
representativa. E como não podia deixar de ser, a gente tem que sempre problematizar o conteúdo. Então senta e lá vem a problematização. Tanto a democracia ateniense quanto a democracia liberal, elas têm um problema muito sério, que é o povo. Por que o povo é um problema muito sério? Porque o povo fala. E nem sempre os interesses do povo falando são os mesmos interesses da classe dominante e dos poderes postos. Então, quando a gente tem uma democracia, um regime democrático, como é que você consegue realmente ser democrático? O voto é democrático? Por exemplo, no Código Eleitoral Brasileiro, se você é naturalizado, você tem alguns cargos que você pode exercer na administração pública. Mas uma pessoa que mora no Brasil há 50 anos e nasceu em outro país, ele não deixa de ser brasileiro? Ele não tem os seus direitos políticos aqui salvaguardados? Isso é um problema. Nós participamos, por exemplo, na escolha do Poder Executivo e do Legislativo. Ou seja, nós escolhemos os nossos prefeitos, presidentes e governadores e também escolhemos os cargos legislativos, aqueles que vão fazer as leis. E o Judiciário? E outras formas da administração pública, como, por exemplo, o diretor de escola. Por que a gente não vota para diretor de escola, por exemplo? Falta democracia, na verdade, falta essa representação, falta a representação dos nossos interesses enquanto povo, enquanto votantes, enquanto cidadãos, na democracia como ela está posta hoje. Lembrando que a democracia como ela está posta hoje, ela tem uma diferença essa diferença da representação e do que é considerado um cidadão, ela é muito grande em relação à democracia ateniense. Se a gente pensar numa democracia direta, como é que você administra um país do tamanho que é o Brasil, por exemplo, uma população que é o tamanho da brasileira, de forma direta? Imagina se todo mundo falar o que realmente precisa. Vai ser uma confusão. É claro que você aí pode apontar, não, mas então vamos derrubar a democracia liberal e vamos instaurar o anarquismo. Eu, particularmente, sou super a favor. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Mas a gente precisa passar por etapas e passar por uma grande mobilização social para que isso aconteça. Certinho, meus amores? Uma linha rapidinha aqui sobre o que foi a democracia ateniense, as diferenças entre a democracia ateniense e a democracia de hoje. A gente tem que se questionar, sim, se a democracia é democrática ou não, se você se sente representado pelos poderes postos. E lembre-se sempre que você, como cidadão, você tem direitos e deveres. A gente tem direito de cobrar e a gente tem o dever de cobrar os nossos representantes para construir um país e uma sociedade melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha. Se não gostou, dá o... Se você está caindo nesse vídeo pela primeira vez, aqui está caindo meio de paraquedas, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que você receba sempre os conteúdos. Se você realmente gosta aqui dos nossos conteúdos e pode ajudar a financiar o canal, lembra de entrar lá no Catarse, onde a partir de R$5 você já ajuda o Clio a se financiar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Entra lá, www.catarse.me/Clio, conheça as nossas condições de financiamento e as nossas faixas de contribuição. Outra forma que você tem de contribuir também é pelo PicPay. Editor, PicPay na tela. Lá, através, se você tiver uma graninha sobrando, se pagar uma conta, um cashback, isso não vai te fazer falta, entra lá, a gente está no @Clio História e Literatura, que a gente recebe e a gente consegue também se financiar e se manter produzindo conteúdo cada vez mais para todos e todas de forma gratuita. Era isso. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? A caixa de comentários está aberta. Beijo para todo mundo e o resto é vida que segue.